Fala galera, beleza? Vamos lá. A questão, ela te traz um gerador em que ele chega a dizer na questão que o gerador consegue ter a DDP entre seus terminais igual à força eletromotriz do próprio gerador. E ele chega a dizer que esse gerador tem uma resistência diferente de zero, ou seja, ela não é a resistência interna, né? Ela não é nula. Ou seja, existe uma resistência interna. Como é que pode existir resistência interna? O gerador, então, apresentando resistência interna significa dizer que ele dissipa. Como é que pode, então, ele dissipando, ele conseguir fazer com que a sua DDP seja igual à sua própria força eletromotriz? Seria a mesma coisa que dizer que o gerador, ele gera energia, mas ele, ao gerar, dissipa, mas ele consegue fornecer o que ele gera. Como é que pode ele fornecer a mesma quantidade do que gera, perdendo? É porque não é assim, né, galera? O que está acontecendo, na verdade, é isso aqui. Você tem que imaginar um gerador com sua própria força eletromotriz e com uma resistência interna existente, mas é possível que um gerador tenha a diferença de potencial em seus terminais fornecida. Essa DDP aqui, ó, que nós chamamos de uma DDP entre os nós A e B, entre os pontos A e B, igual, essa DDP ela consegue ser igual ao valor da força eletromotriz, U igual a epsilon. Consegue, galera. Mesmo tendo resistência interna, Eduardo, consegue. Basta U é igual a epsilon menos quem, Eduardo? R vezes I. Basta você perceber que é possível sim, desde que este fator seja igual a quanto? A zero. Ou seja, é o que nós chamamos de um gerador em aberto. Gerador em aberto, galera, é um gerador que não fornece corrente elétrica por algum motivo. Ou porque ele está desligado, um circuito em aberto, que nós chamamos, ou porque você ligou algo cuja resistência é tão alta, a resistência aqui, ó, que eu fechei o circuito, ela é tão alta, ela tem que tender a um valor infinito demais. Olha, isso é um valor alto demais, a ponto de eu poder dizer que essa resistência é infinita. Então, a suposta corrente elétrica que passaria por aqui e retornaria ao gerador, ela vai diminuindo à medida que essa resistência vai o quê? Aumentando. São inversamente o quê? Proporcionais. Então, a partir do momento que eu lhe digo que essa resistência ela é alta demais, essa corrente aqui ela é baixa demais. A partir do momento que eu lhe digo que essa resistência é alta a ponto de ser infinita, essa corrente elétrica fornecida pelo gerador, ela se torna tão baixa a ponto de ser nula. Então, caso eu ligue uma resistência infinita, claro, a questão é teórica, né? Caso eu ligue uma resistência infinita a um gerador, ele não permite, então, a circulação e a geração de uma corrente elétrica. Sem a corrente elétrica, o produto de 0 vezes a resistência interna dará 0, fazendo justamente a DDP ser igual à força eletromotriz desse gerador. Fazendo o gabarito da sua questão ser o item D de Damasco. Ele pergunta que resistência eu tenho que ligar a esse gerador. E a resposta é uma resistência infinita.